Reflexão bíblica. Será que a Bíblia já mostra qual será o final feliz dos salvos e dos condenados? Quando eu digo dos salvos e dos condenados, é porque o único meio plano que Deus estabeleceu para salvar o homem e garantir a vida eterna com salvação eterna foi através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele condicionou a sua volta, o seu regresso, para arrebatar a sua igreja. Quando o evangelho for pregado a toda a gente, assim virá o fim dessa dispensação da graça, da tolerância de Deus, para aqueles que não deram crédito na verdade. Nós vemos que o profeta Daniel profetizou com respeito às duas ressurreições. Se encontra em Daniel capítulo 12, versículo 2, quando ele diz que haverá duas ressurreições, uma ressurreição para a vida eterna e a outra para a condenação eterna. Aí nós vemos profecia escatológica. Daniel nem sabia que ressurreição era esta, ou seja, a primeira ressurreição dos salvos, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, para ser arrebatado ao encontro dele nos ares para a morada eterna que ele já preparou. São João capítulo 14, versículo 1, que ele disse: não se turbe vossos corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aí já está registrado o final daqueles que aceitaram Jesus, que a Bíblia chama, o próprio Jesus diz, a sua igreja que ele edificou, daqueles que foram lavados e purificados em seu sangue. E qual será o destino daqueles que desprezaram o plano da salvação? A Bíblia também já mostra. O próprio Daniel, como eu acabei de citar aqui, Daniel capítulo 12, versículo 2, uns ressuscitarão para a vida eterna. Primeira ressurreição, arrebatamento da igreja. E a segunda ressurreição, nós vemos, está registrado em Apocalipse, capítulo 20, os versículos 11 e 15, que João viu um trono branco, e sentado nesse trono estava cuja a terra ele contemplava a todos, não só a terra, como ele é onisciente, onipresente, onipotente. Houve uma ressurreição e os mortos foram ressuscitados, ou seja, o inferno trouxe de volta aqueles que já estavam no inferno, um lugar intermediário de sofrimento, onde se encontra aquelas pessoas que morreram. O mar, aqueles que morreram no mar também. E todos estavam diante daquele que estava sentado no trono branco. E o próprio Jesus, que revelou isto a João Batista na ilha de Pátimo, no imperador romano Domiciliano, no ano de 95 a 96 depois de Cristo, e foi aberto o livro da vida, e todos aqueles que não foram achados o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo com enxofre. Aí Jesus realmente já mostrou em Apocalipse a cidade que está preparada para a sua igreja, mas também mostrou já o destino final para aqueles que o rejeitaram e o desprezaram. Basta você fazer a sua escolha, porque a vida eterna é real. Esses dois lugares são reais, céu e inferno. Deus não preparou o inferno para o ser humano. O inferno jamais estava no plano original de Deus. O inferno só veio
a existir, a Bíblia nos diz, e o próprio Jesus que revela este fato, para o diabo e os seus anjos. Como houve uma rebelião nos céus, Lúcifer afrontou a autoridade de Deus, quando assim imaginou destruir, destronar Deus do seu trono, regimentou uma conspiração com vários demônios. Quando ele quis pôr em prática o seu plano, não conseguiu, porque Deus é onisciente, viu tudo que ele estava planejando e o destronou. A terça parte dos anjos também com ele. Como também o ser humano desprezou o plano da salvação, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para salvar a sua alma também, porque houve uma rebelião no céu, Deus expulsou Lúcifer. O pecado dele foi o pecado da soberba, quando ele imaginou ser igual a Deus. Foi contra a autoridade e a soberania de Deus, pecado imperdoável. Assim, ele foi banido da presença de Deus por toda a eternidade. E com respeito ao homem, foi lá no Jardim do Éden, quando Deus o criou, o formou, colocou para ser administrador da terra e condicionou a vida eterna dele ali já no paraíso, que ele obedecesse a palavra de Deus, não comendo do fruto proibido como símbolo de obediência. E ele desobedeceu, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, pecaram contra Deus, e o pecado entrou em toda a humanidade. Logo, todos pecaram e separados ficaram e estão da presença gloriosa de Deus. Mas Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, não existe outro meio, outro método para que o homem retorne ao plano original de Deus, a não ser através exclusivamente do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, em Timóteo 2,5, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz, debaixo do céu não existe outro nome pelo qual invocamos e sejamos salvos, a não ser através exclusivamente do nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, 16:31 de Atos dos Apóstolos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, esta breve reflexão, o destino final, tanto dos salvos como os condenados, já está mostrado na terra, bem claro. Então, a escolha da vida eterna ou da perdição eterna depende de você. Dois caminhos estão diante de você: o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, a vida. A vida é Jesus Cristo. Ele assim afirmou categoricamente, taxativamente, São João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tenha um excelente dia, sob os cuidados e proteção de Deus. Deus te ama e quer salvar a tua alma. Amém.